Bem-vindo ao Surtadamente, o melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre ginecologia, saúde mental. Tem alguma coisa a ver, Flávia? Meu Deus. Pois é, Mas- será que tem? Mas a gente tem uma convidada mais que especial, com os cabelos lindos, mas ela não veio dar dicas sobre como manter esses cabelos e esses cachos maravilhosos, né, Flávia? Ela veio falar sobre outra coisa. Doutora Sandra Mara Ribeiro, ginecologista, especialista em climatério e ginecologia regenerativa. E aí, então, hoje o tema será menopausa e saúde mental. Uau, você quer saber sobre esse assunto? Espera aí, aguarda. Roda a vinheta. Doutora, seja bem-vinda Muito ao obrigada. Surtadamente, esse programa aqui que você surta junto com a gente, mas é um surto bom. Literalmente, eu já falei que eu venho pro Surtadamente com a mente surtada. Então você vai se sentir muito em casa. Obrigado, viu, doutora? Ela já é oficialmente do time. Ela é oficialmente do Eu time. que agradeço o convite para a gente conversar uma coisa super importante, Sim. né? Que hoje a gente tem abertura de falar, que as mulheres antigamente não gostavam de falar sobre a menopausa, né? Escondiam, inclusive. E hoje está todo mundo querendo saber, buscar informação. Isso é muito interessante. Isso é muito bom. E lembrando, gente, que a doutora, ela trabalha na Clínica Elas, é isso, doutora? Isso, Clínica Ela, Do nosso exatamente. super, que fica lá no Espaço Saúde do nosso Espaço Saúde. patrocinador, que é o Vale Sul. Como que é a clínica lá, doutora? É só para mulheres, pelo nome? Só para mulheres, Sim. exatamente. A gente, na verdade, essa ideia de trazer um espaço voltado só para a mulher foi há muito tempo atrás, que eu já tenho mais de 30 anos de profissão, Uau, né? que demais. E a gente pensou num espaço que pudesse trazer esse atendimento para a mulher de uma forma bem humanizada. Uhum. E foi crescendo, crescendo, e hoje nós somos em mais de 21 médicos, todos voltados para a saúde da mulher, divididos em núcleos. Que A gente demais. tem um núcleo só de endometriose, que é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida da mulher. E muito comum, né? Muito, mais do que se imagina, né? É porque a mulher cresce com essa ideia de que é normal sentir dor, né? Sim. Infelizmente. Sim. E aí a gente retarda em muito o diagnóstico. A gente tem um núcleo de cirurgias ginecológicas e oncológicas, e a gente tem um núcleo de ginecologia regenerativa, que é uma área que eu tenho me dedicado e que tem me dado assim muito prazer por conta da longevidade, né? Tratar da saúde íntima especificamente da mulher, trazendo resultados para que ela possa viver a fase da menopausa com tranquilidade. Que demais. Então, já vou aproveitar para perguntar, então, né? Para conhecer você, né? Essa é uma Exato. pergunta mais direcionada a você. Por que você escolheu ginecologia, lidar com mulher, né? Exato. Na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser médica. Nas brincadeiras, eu sempre estava buscando coisa para ser a médica. Meu pai me deu um estojinho daqueles de criança, quando eu tinha 4, 5 anos, eu dormia com ele. Olha. Então, eu nunca tive dúvida que era aquilo que eu queria. Sim. Mas quando você entra na faculdade, você passa por diversas vontades. Uma das minhas opções era psiquiatria. Resolveu não ser surtadamente. E aí, quando eu decidi pela ginecologia e obstetrícia, foi mais pela obstetrícia do que pela ginecologia. Porque quando você faz um parto, você coloca uma vida no mundo e você vê assim a perspectiva, a chegada de uma criança é a perspectiva do novo, né, da possibilidade. Aquilo milagre, né? Coisa Exatamente. mais linda. Mas assim, para mim representou aquela assim a possibilidade do novo. Cada nova vida que chega é uma possibilidade de tanta coisa boa. Sim. Que você Esperança, pode... né? Esperança, exatamente. Então aquilo me conquistou demais. E aí, com a ginecologia, eu me encantei com essa possibilidade de você poder acompanhar a vida, a jornada de vida de uma mulher. Então, eu tenho pacientes que estão comigo assim, desde que começou a sua vida sexual ativa até hoje, começando a fazer a reposição hormonal. Uau. Então, isso é uma coisa assim muito gratificante, você acompanhar a história de vida de cada mulher. É muito legal. O legal é que os olhos da doutora, quando fala, até brilham. Né? É muito perceptível. Eu acho isso muito lindo. Doutora, pegando essa parte do linda que você acabou de falar, tem um lado estressante
desta área, médica da ginecologista. médica. Eu acabei de falar para vocês, saí correndo do consultório, almocei correndo, fui para o endereço errado. Uhum. Então, assim, Não conseguiu falar com o doutor não André. consegui falar com o André. Como que foi você? Você colocou, era para você vir para cá? Era para vir para cá, mas eu peguei correndo o endereço da menina do marketing do shopping, que tinha me passado o endereço por outro motivo, mas Sim. eu tava, sabe quando você está correndo? Aí coloquei, tô indo. Eu falei, gente, mas a Meon não é aqui, a Meon não é aqui. Aí eu ligo para ela, Beca, tá errado. Ela, doutora, a senhora tá com o endereço errado. Surtadamente. Olha, me identifico muito, gente, me identifico muito. Mas é assim, agora Sim. falando sério com a pergunta, né? A gente vive sob muito estresse, principalmente na obstetrícia, que não é bem o foco aqui, mas eu acho que dos momentos mais estressantes que eu vivi na minha vida foi quando eu estava na residência, que a gente teve uma paciente que internou com um quadro descompensado cardíaco, sem diagnóstico, no 7º mês de gestação. Uau. E foi no dia do meu plantão. E eu tenho essa coisa que eu não sei se está certo, se está errado, mas eu me apego muito ao paciente, eu sofro muito junto com eles. Mas eu acho que isso falta hoje em dia, né? Falta então eu acho muito. que Sim. eu acho que não é um defeito, eu acho que é uma qualidade, apesar da gente sofrer ser mais. ser humano, né? Exatamente. É empatia, né? Exato. É você olhar para o outro, tentar entender a dor do outro, né? E essa paciente, ela ficou foi assim uma coisa muito marcante, porque ela entrou no dia do meu plantão. Eu estava no estágio da enfermaria, eu acompanhei-a durante toda a enfermaria e a gente teve que indicar a interrupção da gestação por conta de sofrimento fetal agudo. O feto mostrou algumas alterações e ela não tinha o diagnóstico ainda da parte cardiológica. E eu me lembro até hoje da carinha dela pegando na minha mão na hora que a gente entrou no centro cirúrgico. Ela tinha 18 anos, o namorado 22. Ela segurou na minha mão super forte e falou assim, não me deixa morrer. E ela morreu na mesa. E, assim, foi uma coisa tão angustiante, porque, assim, você vê, assim, o anestesista com mais de 30 anos, sentado no chão, chorando aos prantos, a preceptora me tirando de cima da mesa, porque eu não conseguia parar de massagear, porque eu não me conformava com aquilo. Então, assim, você passa por uns estresses, assim, que eu acho que você envelhece, as coronárias têm que estar boas mesmo, porque é muita adrenalina e você se coloca assim no lugar da família, né? O tanto que você impactou aquela família. Depois eu passava dias, eu assim, gente, mas e se a gente tivesse esperado mais um pouco? Mas depois a gente chegou ao resultado do anátomo e ela tinha uma patologia que era quase que incompatível com a vida. Ela era um milagre. Estar viva, estar grávida e ter tido um bebê que sobreviveu e deve estar aí construindo, fazendo sua história, né? Então, esse é o estresse da nossa profissão, né? O tempo todo. Eu acho que para você deve ter sido bem mais difícil ainda, porque a obstetrícia traz vida, né? Sim, exatamente. Traz vida. Você não está acostumado com lidar com a morte, né? Exatamente. Eu acho que essa foi uma das minhas escolhas justamente por isso. Mas que bom que o bebê... exatamente, né? Ficou bem, né? Mas quando aconteceu essa situação... Você sentiu que estava assim sofrendo mentalmente no fato assim quase adoecendo mentalmente ou já teve, por exemplo, algum... Eu sempre fui uma pessoa, pelo menos entre aspas, muito centrada, né? Eu acho que para me tirar do sério e do eixo precisa muita coisa. Eu acho que aquilo ali era inerente à escolha que eu fiz, né? De lidar com aquilo. Eu sofro muito com as perdas, mas eu tenho que racionalizar isso porque faz parte do meu dia a dia. Porque se a gente não souber filtrar, a gente adoece com toda certeza, né? A gente viu o Covid aí, né? Eu via colegas, porque eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Eu trabalhei o tempo todo, não na linha de frente, mas eu no consultório, porque eu acho que eu estava ajudando os colegas de não deixar que paciente sem necessidade fosse para um espaço que estava tão sobrecarregado. Mas eu via colegas com medo, trabalhando com medo da morte, medo de
ter que se afastar definitivamente por conta de complicações. Então, eu acho que assim é muito difícil mesmo a gente manter esse equilíbrio de saber separar as coisas. Fechei a porta do consultório, tchau, vou embora, não pense mais nada, né? Que bom, que bom. Mas não Você é tem assim, né? Que bom a que gente você tem tenta, esse olhar, de verdade. a gente tenta. É tão gratificante, né, a gente ver médicos que passaram aqui, né, e conhecer outros médicos que têm esse olhar humano, de olhar o outro ser humano, saber que é outra alma humana que você está tocando, né? Sim, exatamente. Falando nisso, a pergunta lá inicial do programa, tem a ver ginecologia com psiquiatria? Você tem bastante pacientes que têm quadro de Aparece um depressão, surtadinho, ansiedade. umas surtadinhas lá para você. Eu falei para ela, quem não está surtado está medicado. Exato. Eu acho que assim a ginecologia e a psiquiatria elas estão intimamente ligadas, né? A mulher com todas as alterações hormonais, e a gente passa por períodos de alterações hormonais muito importantes que vão ter ação direta sobre o nosso cérebro, trazendo patologias que muitas vezes a gente consegue controlar no consultório só com os hormônios, mas outras vezes a gente vai precisar da ajuda do colega, né? Porque a gente tem uma série de situações, por exemplo, no nosso dia a dia das mulheres, TPM, né? A gente tem aquela TPM, que é aquela que a mulher consegue, ela sabe que todas as mudanças que estão acontecendo ali é por conta do período pré-menstrual, mas a gente tem aquelas mulheres que têm uma TPM muito acentuada, que vai impactar os relacionamentos interpessoais, o trabalho. Essa mulher precisa ser medicada e, às vezes, não, ela precisa de antidepressivo mesmo. É o transtorno disfórico pré-menstrual. A gente falou sobre disfórico, ele. Exatamente. E, assim, tem mulheres que... E isso é uma coisa que a gente sempre tem que desmistificar, porque tudo que é coisa de mulher, as pessoas falam para você assim, é natural, é normal, você é mulher, é assim mesmo. Não é normal você ter o teu dia impactado por uma alteração hormonal que pode ser tratada e pode ser amenizada com outros medicamentos. Tudo que a gente busca o tempo todo é qualidade de vida, né? Exato. E, doutora, pegando todos os quadros que as mulheres podem enfrentar, né? Exato. Existem alguns que são mais, assim... favoráveis a elas terem alguns quadros relacionados, né, a transtornos mentais? A gente tem algumas fases que são mais complicadas, mais delicadas para a mulher. Um desses a gente acabou de comentar, o transtorno disfórico, né? O período gestacional é outra fase em que a mulher pode ter muitas descompensações. A depressão, né? A depressão. E o que é pior, né? Muitas mulheres passam o período gestacional com quadro depressivo sem ser medicada porque ela não se abre. Porque a gestação é uma coisa que, né, santa... ela tem que se sentir plena. Como é que eu como é que eu tenho direito de me sentir depressiva se eu estou carregando uma vida, se eu sou um ser abençoado, né? Então, muitas mulheres passam com essa depressão não diagnosticada durante a gestação e vão ter a depressão pós-parto muito acentuada e, graças a Deus, é uma coisa mais rara, menos de 0,8% das mulheres desenvolvem, que é o surto psicótico puerperal, né? Que é uma coisa extremamente séria que a gente tem que pedir para o psiquiatra help, por favor, né? Sim, urgente. O que seria, né, assim, esse surto para o pessoal de casa entender, né? Que às vezes parece que é um nome meio complicado. Na verdade, é assim... Se eu tiver falar alguma coisa errada, eu complemento. Exato. É o que diferencia da depressão, porque hoje, se você conversa com boa parte das mulheres, elas falam assim, eu tive depressão pós-parto, mas, na verdade, ela teve o baby blues, que é aquela depressão fisiológica que a mulher passa nos primeiros 20 a 30 dias por conta de mudança dessa posição, né? Ao mesmo tempo que você tem um ganho, o seu bebê nasceu, mas você lida com uma perda, né? Você tem uma sensação de vazio e aquela coisa de medo de dar conta, de como lidar com o bebê.
a gente sempre fala, né, que às vezes é mais fácil deixar nascer o filho do que nascer a mãe, né? Então, às vezes, ela não está preparada ainda com aquela responsabilidade de se tornar mãe, a responsável por um ser ali, né? Mas isso é uma coisa fisiológica, que aos poucos ela vai vendo que ela dá conta, que ela consegue, e lógico, eu acho que essa retaguarda de apoio é super importante, né? Família, o marido, o parceiro ali, e a depressão é aquela coisa que ela vai sendo de uma maneira mais intensa. A mulher ela não tem condições de cuidar do bebê, ela vai perdendo cada vez mais o desinteresse, ela consegue enxergar o bebê, mas ela não consegue se afeiçoar ao bebê, e a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode evoluindo e ela começar até com ideias suicidas e homicidas. Sim. E o surto psicótico é quando ela rompe a barreira da realidade. Então, ela vai viver tudo isso, mas ela vai ter pensamentos desconexos, ela vai ter alucinação, e é quadro que a gente orienta a internação, porque ela corre risco de vida e risco de vida do bebê. Perfeito. Gente, vocês me interrompam, porque vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Eu estou amando, eu gosto de ouvir, é tão bom. Agora, não querendo ser uma consulta, tá? Eu sei que eu tô com uns 47 anos. Lá vem a Flávia. Mas vamos falar da sua especialidade. Exato. O que é climatério? O que é menopausa? Perfeito. Sabe o Bombril? Sei. Ninguém fala palha de aço, né? Sim. Todo mundo fala Bombril. Exato. O climatério e a menopausa é mais ou menos isso. Porque, na verdade, menopausa é uma marca. Nada mais é do que a última menstruação da mulher. Como a gente tem a primeira menstruação menarca, a gente tem a última menstruação menopausa. Ela vai ser considerada como menopausa depois da ausência consecutiva de 1 ano de falta de menstruação. Tá? O climatério nada mais é do que o período que conduz a mulher da fase de vida reprodutiva para não reprodutiva. E ele engloba a menopausa. Então, a gente tem o climatério pré-menopausa, que é aquela mulher que ainda menstrua, e o climatério pós-menopausa, que é aquela mulher que já deixou de menstruar depois de 1 ano. Isso é outra coisa super importante, é um período que... E quais são os sinais, né, que a pessoa está entrando no climatério? Então, muitas pessoas mulheres, né, deixam de se beneficiar porque elas ficam esperando pelo famoso calorão, né? Quando você fala de menopausa, calorão. Não começou o calorão, então não começou o calorão, climatério. E ela esquece que muito antes de ocorrer a menopausa, às vezes 2 anos, algumas mulheres 4 anos, ela já começa a vivenciar uma série de mudanças que ela já podia estar se beneficiando da terapia hormonal específica para aquela fase e não se dá conta. Então, sabe aquela coisa assim, ai, você tá chata, ai, você tá surtada. A mulher começa a perceber que os ciclos estão irregulares, ela começa a notar um aumento do fluxo menstrual. A pessoa que não tinha cólica passa a ter uma cólica. 1 mês menstrua, passa 2 meses sem menstruar, dali 15 dias menstrua de novo. Ela começa a perceber mudança da forma corporal, começa a perder cintura mas característico, acordar no meio da madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ela desperta, e aí a gente começa a pensar, né, o que está acontecendo, o que é isso, é problema, é isso e aquilo, e é hormonal isso. Então, nessa fase, a gente já pode, por quê? Faz exame, às vezes os exames estão normais, porque os exames oscilam muito. Nessa fase perimenopausal, às vezes a gente dosa, o estrógeno está lá em cima, aí a progesterona cai, depois a progesterona aumenta, e o estrogênio cai, e você fica naquela coisa, não, tá legal ainda, dá para esperar mais um pouco,
e a gente vai perdendo uma janela de oportunidade. O que eu vejo, às vezes, é que as pacientes, ela acaba não tendo muita clareza que ela está no período climatério, né? Exato. Porque, assim, eu pergunto assim, mas você já está na fase da menopausa, às vezes, para o paciente? Ela fala assim, não, ainda não fiz. Mas, assim, ela não ficou claro que, de repente, ela já está nesse período, né, de alterações. Porque é o que pegou essa coisa da menopausa. E, na verdade, o que a gente tem que focar é climatério. Né? Então, é o período de transição. Eu estou deixando de ser fértil para passar a ser infértil. Nesse período de climatério, existe uma vulnerabilidade já maior para o estado de depressão? Com toda certeza, né? Porque por vários fatores. Se a gente pensar assim, a gente vive num país latino. É o culto ao jovem, o culto à beleza, o culto ao corpo perfeito. Aí a mulher começa a idealizar essa coisa de, nossa, menopausa, nossa, eu estou ficando velha, nossa, eu tenho uma paciente no consultório, agora não mais, mas quando ela começou essa fase, ela deixou de menstruar, ela pedia para o marido ir até a farmácia comprar absorvente. Porque para ela era importante que o marido entendesse que ela ainda continuava menstruando. Sim. Então, ela era jovem. Né? Então, você tem que vencer muitos tabus. Um dos que é o mais importante é a gente colocar na cabeça de toda essa mulherada que, assim, climatério nada mais é do que o fim da vida reprodutiva, não da vida produtiva. Sim. A gente vai passar pelo menos 1/3 das nossas vidas nessa nova fase. Então, essa história de falar assim, isso faz parte da evolução da mulher, faz parte sim, mas eu acho que os medicamentos, as terapias alternativas estão aí para auxiliar nossas vidas, né? A longevidade está aí. A gente vai viver pelo menos a gente espera, né? Pelo menos uns 25, 30 anos nessa nova fase. Dá para a gente escrever uma nova história, se a gente quiser. Dá para ver tanta coisa. Exatamente. E assim, nessa fase do clima... Eu estou fazendo minha consulta. Por favor, faça só. Eu só estou observando, até porque eu nunca participei de uma consulta com uma ginecologista, então eu estou aqui apenas observando. Não, assim, para mim, mas também como psiquiatra também perguntar. Exato. Nessa fase do climatério, assim, existe então a possibilidade de começar já uma reposição hormonal? Sim. E isso diretamente ajudaria a ter menos predisposição à depressão? Também. Olha, que legal. Se você vê a Flávia no Vale Sul, você sabe que está indo na clínica Elas. Não, porque a consulta conversada está sendo aqui. Não, já está feito, você já vai saber. Só o exame. Exatamente. Porque assim, a gente tem a gente sempre fala que a reposição hormonal é uma coisa muito individual. É de mulher para mulher. A gente sempre tenta escolher a menor dose possível que mantenha aquela mulher equilibrada. Nessa fase inicial... Equilibrada, às vezes, Flávia. Ixi, acho trabalho. No início, a gente precisa dar só uma progesterona na segunda fase do ciclo para regular o ciclo da mulher. Às vezes a gente entra com a progesterona associada a uma testosterona mais baixa, porque ela começa a ter muita alteração de libido nessa fase. E às vezes a gente entra com estrogênio um pouquinho mais baixo, mantendo uma progesterona na segunda fase do ciclo, para imitar o ciclo natural da mulher. Então, para cada fase, a gente vai tatear, e mesmo naquela que já está pós-menopausa, às vezes a gente... Hoje, todas chegam no consultório... É a polêmica, né? Você vai falar da polêmica. A polêmica. Pode ou não reposição hormonal? Essa é outra coisa. Polêmica. A gente adora polêmica. Uma coisa que eu falo para todas as minhas pacientes. Elas deixam de fazer reposição hormonal por conta do medo do câncer de mama e esquecem que estão morrendo muito mais de infarto e complicações decorrentes da osteoporose. Então, todo esse tabu de que hormônio dá câncer, e aí chega em alguns colegas que falam, não, a senhora está bem, não precisa não. Na verdade, o próprio tratamento já diz terapia de reposição hormonal. A gente vai repor aquilo que o nosso ovário, por estar em falência, não consegue mais produzir. Então, é outra coisa que é polêmica também. Quanto tempo usar?
até um tempo atrás, por conta dessa história do câncer, se falava que, assim, o máximo que a mulher deve usar de hormônio são 5 anos. Você escolhe quanto tempo de qualidade de vida você vai querer? Eu escolho a minha vida inteira, né? Se eu não tenho nenhum fator de risco cardiovascular, se eu não desenvolvi nenhuma complicação que contraindique eu continuar fazendo aquele tipo de tratamento, por que eu tenho que interromper? Nossa, que informação maravilhosa. E é legal, né? Porque é muito importante saber sempre disso. fala aqui que a maioria do meu público no meu consultório é mulher, né? É o público que eu mais gosto de atender. E muitas delas realmente, quando entram nessa fase, acham que muita coisa acabou, inclusive a vida sexual. Sim, né? exatamente. Isso é muito recorrente, doutora, assim, Totalmente. de achar que agora eu não posso mais namorar com meu marido, não posso mais transar. E é uma coisa muito difícil, e esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer essa especialização. Não é especialização, é foco, né? Porque não é considerado uma especialização, porque é um adendo da ginecologia, que é a ginecologia regenerativa. Imagina as nossas bisavós, as nossas avós, que passavam por essa fase quieta, sem reclamarem. Lógico que elas viviam menos, né? Mas você acha que elas não tinham desconforto na hora da relação sexual? Que elas não sofriam? Por isso que eu brinco com algumas pacientes. Já está deixando o Rivotril no leitinho do marido, né? Vai bem quietinha, deita. Hoje não serve mais falar que dá dor de cabeça, Sim, né? exato. Mas é que essa fase, o que acontece? A mulher tem uma mudança da libido, né? A libido cai mesmo. A gente começa a perder desejo espontâneo, que é aquele que você olha, né? Hoje tem. Mas o desejo responsivo continua acontecendo. Então, você vai ficando meio preguiçosa sexual. O problema é que o cérebro, né, inteligente, ele não vai querer te submeter a uma coisa que não seja prazerosa. Se você já tem uma diminuição da libido e começa a ter relação e começa a sentir dor, porque nota a vagina mais seca, não lubrifica mais do jeito que deveria lubrificar, por que ele vai querer que você tenha esse desejo novamente? Então, vai virando uma bola de neve. Exato. Né? E hoje a ginecologia regenerativa ela traz uma série de procedimentos que propiciam uma qualidade de vida da nossa saúde genital. Porque um dos tecidos que mais sofrem com a falta do estrogênio é o vaginal. A gente fica com a vagina mais seca, mais fraca, fina, tá? Sem lubrificação nenhuma. Então, o atrito da relação sexual vai causar fissuras, que causam um desconforto para a mulher. E aí ela começa a se sentir menos mulher, porque ela não consegue mais ter vida sexual, que vai agravar o lado emocional. Né? E aí vem os quadros, né, com tudo isso. Depressivos, porque ela consegue enxergar que ela realmente está ficando velha, que tudo está mais difícil para ela, e não tem que ser assim. A gente tem solução para tudo, e né? por isso que é tão importante, né, até os homens que estão ouvindo, né, o nosso podcast, se inteirar desse assunto. Exatamente. E ter compreensão, né? Com certeza. Para achar que não é frescura, para achar que a mulher do nada... Tem muito homem que acha que, como a mulher chega nessa fase, e algumas, porque isso é muito individual, Sim. né? A resposta sexual é muito individual. Não existe, né, receita de bolo. Uma gosta de mais, outra gosta de menos. E isso é a vida toda, não é só nessa fase. Essa fase ela só é mais acentuada. E aí o parceiro começa a achar assim, ela não tem interesse mais por mim. Porque muitos casais não se comunicam adequadamente. Eu brinco com as pacientes. Gente, nessa fase tem que ser muito sexo oral. Tem que conversar o tempo todo. Muito bom. Sim, não, o diálogo... E até porque a gente tem uma cultura e que acaba ficando impregnada, né, na cabeça social. Que, bom, até um tempo atrás a mulher não podia ter prazer. Sim. Até um tempo atrás o sexo era só reprodutivo, né? Para a mulher, né? Para o homem não. O homem podia, exatamente. Né? E quebrar esse tabu, a mulher entender, abrir esse diálogo, exato. Né? O homem também principalmente o homem abrir a mente é extremamente importante, né?
Porque é dar e obter prazer, Exato. né? É uma troca, né? Então, Isso é gente, sexo importantíssimo. oral no sentido também do que você está entendendo, mas na conversa também, né, doutora? Na conversa. Por favor, casais. Vamos conversar. Diálogo é Ó, tudo. Eu fiquei curiosa, queria que você me colocasse Sobre o quê, Flávia? mais detalhes. A Flávia ficou vermelha agora. Mais detalhes, não, mas sobre o tratamento da ginecologia regenerativa. Então, a gente tem vários tipos de tratamento. Um dos que a gente costuma mais utilizar na mulher climatérica é o laser de CO2. O mesmo que é feito para o rosto, para rejuvenescimento, a gente faz na região genital. Porque ele vai estimular a produção de colágeno e, com isso, a gente melhora a elasticidade. A vagina é o órgão mais elástico. Dói? Não dói. A parte interna não dói nada. Porque a vagina não tem, nos 2/3 internos, ela não tem receptor para dor superficial. Porque senão a gente teria muito desconforto o tempo todo na hora da relação. Né? Quando vai chegando no terço externo, aí a gente começa a sentir desconforto, mas a gente mexe nos parâmetros do aparelho e a gente faz anestesia tópica na região externa, então fica totalmente confortável. Tá vendo como estão avançando, né? Exatamente. Então, eu falo que dá para se manter jovem assim por bastante tempo, né? Uma coisa que assim eu ofereço para as minhas pacientes, explico, uma das coisas que mais constrangem a mulher nessa fase. Isso é uma coisa assim também muito individual. Tem mulher que está tudo bem com as mudanças do tempo e a gente não tem que fazer nada. Se ela está bem daquele jeito, para que eu vou ficar falando para ela, olha, precisa melhorar isso daqui? Não, a gente tem para oferecer para aquela que se sente mal. Porque eu tenho uma paciente que fala que desde que começou essa fase, ela não tem mais coragem de ter relação com o marido com a luz acesa. Porque ela tem vergonha do genital. Porque a mulher, com o tempo, vai perdendo gordura e colágeno na região da vulva. Né? Como se do homem ficasse lindo, né, gente? Por favor. Não, mulher, por favor, homem. Né? Seja compreensivo, porque né, a gente sabe que... né, doutora? E hoje a gente faz o quê? Bioestimulador Sim. na região vulvar. Porque você traz de volta aquele aspecto natural. Então, eu acho que assim, a gente tem um arsenal de possibilidades para manter a autoestima da mulher. Isso é fundamental. Sim. Porque quando você está bem com você, você não permite que o outro não te trate bem. Exato. Isso é fundamental. Nossa, perfeito isso. Né? Perfeito. Gostei do que ela falou. Quando você se sente bem, você não permite que o outro te trate mal. Exatamente. Nossa, achei isso muito terapêutico. Anota isso aí, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Existe mulheres que acabam tendo menopausa precoce por causa de traumas emocionais? Eu tive uma paciente que ela relatou, né? Obviamente eu vou ser bem superficial, ela passou por um trauma muito grande, ela teve segundo ela, né? E eu obviamente acredito, né? Não sei como que, né? Me embaralhei toda aqui, gente, mas assim, ela disse que ela teve uma menopausa precoce, mas ela era muito jovem, coisa assim, menos de 30 anos. Menos de 30, mas foi um estresse muito grande que ela passou, muito grande. Pode, e é uma das causas comuns de menopausa precoce, embora a mais comum seja a familiar. Então, a gente tem que sempre investigar a família. Se na família tem gente com menopausa precoce, a gente tem que ficar de olho, começar a pesquisar a reserva ovariana dessa mulher, até para pensar em possibilidade de filhos, Sim. porque hoje a gente tem a possibilidade de oferecer o congelamento de óvulos para que a mulher possa ter filhos quando quiser, e não quando o relógio biológico estiver cobrando, né? Sim. Exatamente. Mas a gente vê uma coisa que é muito comum, que essas mulheres passam por essas alterações e elas não têm, às vezes, o respaldo necessário. Acham que tem alguma coisa de errado, não procuram ajuda e pedem uma janela de oportunidade importantíssima, porque a menopausa precoce, a gente precisa entrar com reposição de imediato, porque essa mulher tem um risco muito maior a ter osteoporose, problemas cardiovasculares, depressão no futuro por conta da falência ovariana precoce. Então, mas ele é um caso reverso?
Depende, na grande maioria tá. não, tá? Porque porque ela pode estar num quadro que a gente chama de amenorreia, tá? A amenorreia, o estresse psicológico pode fazer com que a mulher deixe de menstruar por alterações do eixo, mas ela ainda tem os folículos presentes lá. Então, a gente corrigindo com psicoterapia, com medicamentos, às vezes a gente consegue restabelecer. Agora, aquela que está em falência mesmo, os ovários não têm mais folículos, essa não vai conseguir reversão. Entendi. Então, a gente tem que fazer o tratamento. Tem umas perguntas dos seguidores, né, do Instagram. Os nossos surtadinhos. E aí, uma pergunta toda mulher na menopausa vai ter fogachos ou algumas não têm? Não, e esse é o grande problema, né? Porque elas ficam esperando pelo fogacho. E não são todas as mulheres. Inclusive, essas mulheres são as mais difíceis da gente explicar da importância de fazer a terapia hormonal, porque elas acham que a terapia de reposição hormonal é para tratar esses sintomas todos que elas estão sentindo. Se eu não tenho fogacho, para que eu vou tratar? Né? E, na verdade, a terapia de reposição hormonal é para tratar, lógico, da qualidade de vida nesse momento, mas é principalmente para evitar as complicações futuras. Uma mulher que não faz a reposição hormonal tem maior chance de infarto, maior chance de fraturas em decorrência de osteoporose, tem maior chance de Alzheimer, né? Aumenta o risco de câncer de intestino. O hormônio feminino é protetor nesse sentido, tá? Então, assim, é para a gente ter uma qualidade de vida futura, que a gente começa a construir agora, né? Falando em qualidade futura... Deixa se você quiser perguntar. Não. Não é? Não. Sobre Outra paciente não, seguidora, ela tem 40 anos. Então, não sou eu, não é para mim, tá? Não. É para uma amiga, não, uma seguidora. Ela perguntou se aos 40 anos... Você está com quantos anos, Flávia? Existe 47. Ah, tá. Só pra... Na fase dos 40, doutora. Se ela tem 40 anos e se existe já formas assim dela estar melhorando a vida, ou atuando de alguma maneira para ter um climatério melhor ou nessa fase aí do climatério, né? Exato. Eu falo que a gente constrói uma fase climatérica ao longo da vida toda, né? Que nós vamos passar, todas vamos, porque é uma fase evolutiva da mulher. Umas mais acentuada, outras mais... Então, tem a pergunta que ela sempre fala é se existe alguma maneira de eu me prevenir para não ter que passar por isso. Não, a gente vai fazer a prevenção para ter uma qualidade de vida, para que o impacto de toda essa fase ruim seja menor. Então, como é que a gente vai construir isso? Com hábitos de vida saudáveis. Então, praticar atividade física, depois dos 40 anos, principalmente a musculação, a gente precisa construir massa muscular, porque a gente começa a ter deficiência de produção e a nossa autonomia se faz com esqueleto e músculos fortes. Então, a gente tem que pensar que eu vou viver bem e eu vou ter a minha autonomia. Então, atividade física, alimentação. Hoje em dia, a gente vê uma preocupação maior com a alimentação que não se via antes, né? Então, a gente pede quanto menos alimentos embutidos, processados, ultraprocessados, corta o açúcar é um vilão, né? Se a gente puder inflamar menos o nosso organismo, a gente está construindo uma qualidade de vida melhor, né? E faça terapia, se puder. Por favor. Exatamente. Se prepare psicologicamente. Se prepare psicologicamente. Para aceitar essa fase. Exatamente. Aceitação, exato. Aceitação. Que faz parte. Exatamente. Faz parte do ser humano. E a gente vê que, assim, a maneira como a pessoa constrói o dia a dia, né? É como que ela vai preparando a mente. Porque não adianta preparar o corpo se a gente não preparar a mente, né? Entender que é uma fase de transformação da vida da mulher. Ela vai escolher a maneira com que ela vai viver.
Então, eu acho que é assim, é se valorizar, se priorizar, porque se priorizar não é egoísmo, é autoestima. Com certeza, sem dúvida. Exatamente. E sempre buscar o novo. Eu acho que quando a gente vai buscando o novo, a gente não tem essa coisa de se acomodar e falar assim, será que é só isso mesmo? Não, a gente tem tanta coisa que a gente pode construir. Então, é justamente isso. Preparar a mente, fazer atividade física, a se alimentar adequadamente, construir uma rotina de sono saudável. Hoje todo mundo é celular o tempo todo, né? Você, quando fez a menopausa, faz um tempo atrás, né? Quase nada. Foi mês passado, não foi, doutora? Menopausa, que isso? A gente está falando sobre o quê? De você, né? De exemplo, assim. Exato. Você, naquela época, tinha toda essa consciência e já fez toda uma programação, uma mudança, ou depois você acabou melhorando o seu estilo de vida? Na verdade, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá? Sim. Acabei de falar para você que eu almocei às 3 horas da tarde. Não, eu acho que tem assim... eu sou uma pessoa que eu me dedico muito. Eu amo tanto a minha profissão que eu me empolgo tanto que, às vezes, eu esqueço de mim. E isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Estou trabalhando. Uhum. Então, assim, eu faço menos atividade física do que eu gostaria. Já fiz muito. Eu fazia levantamento de peso, né? Fiquei até rouca desse jeito por conta de levantar peso. Sério? E era o que me mantinha magra e eu adorava aquilo, mas eu comecei a ficar muito rouca. Eu falo o dia inteiro. A fono falou para mim, você precisa mudar de profissão ou para de fazer esse levantamento. Então, eu preferi parar o levantamento. Sim. Né? E aí, desde que a minha filha entrou na adolescência, eu mudei a minha rotina no dia a dia por conta de a gente tem que ser a mãe turista, a conciliar consultório com ser mãe e tudo. Aí eu passei a diminuir a minha atividade física. Hoje eu faço pilates 2 vezes por semana e caminhada com a minha cachorrinha, meu demôniozinho da Tasmânia. É uma Shih Tzu também? Não, é uma maltezinha. Uma maltezinha. Mas eu acho que ela teve um choque no nascimento, porque... Dizem que parece muito com a dona. O problema é... Dá para entender, Falaram que é a mesma personalidade, porque a minha cachorra é muito doida e falam que é a personalidade Tá explicado. da dona. Não, você chega na casa da Flávia, você abre, ela já vem pulando em você e fica assim. Toda carente, toda Flávia. né? Toda carente louca, toda carente louca, assim, louquinha que nem a Flávia. Exato. Então, eu deveria fazer mais atividade física. Eu fiz muito tempo musculação, parei e agora eu faço pilates. Que já é maravilhoso, né? Pilates, que já é maravilhoso, mas a mulher climatérica tem que dar um jeito de incluir a musculação. Né? Esses dias eu vi um vídeo na internet muito legal, né? A pessoa estava lá fazendo agachamento e mostrava a senhora ali fazendo agachamento. Sim. E ela sentando na privada, e ela levantando da privada sozinha. E falando assim, isso é fantástico. Fala assim, musculação é você ter uma qualidade de vida e a nossa na velhice, né? É autonomia. Né? Eles falaram faz um tempinho, eu nem contei pra vocês, mas faz um tempinho que eles falaram que tinha terminado. Já terminou? Terminou. Mas o nosso papo faz um tempo já. Eu tava, Sério, eu tava... falei que eu falo muito. Mas eu amei. Tava tentando não deixar ninguém chateado aqui, não falei. Mas olha, fala assim, então, você como ginecologista, dicas para as mulheres nessa fase do climatério. Eu acho que a gente praticamente já falou quase tudo, né? Mas só para frisar mais. Então, faça atividade física. Musculação, preferencialmente. Se alimente de forma adequada. Cultive relacionamentos interpessoais, isso é fundamental. Amar o outro e se amar acima de tudo, né? Faça coisas que te façam feliz e que sejam novo, independente do resto da família, de amigo, uma coisa que seja para você. Eu acho que nessa fase a mulher precisa se priorizar. Isso é fundamental. Faça terapia de reposição hormonal, se não tiver nenhuma contraindicação, porque terapia hormonal não é para quem quer, é para quem quer e pode. Né? Isso é super importante. E
sempre colocar na cabeça, climatério é o final da vida reprodutiva e não da produtiva. A gente tem uma vida inteira pela frente, a gente pode se reinventar e construir uma nova história, basta querer. Perfeito. Obrigado, doutora. Você Muito que quiser conhecer um pouco mais do trabalho da doutora, o espaço dela é lá no Vale Sul Shopping, no Espaço Saúde, Clínica Elas. Clínica Ela. Ela. Exato. Porque é o tratamento individual, VIP, para você, né? Exatamente. No singular. Cada mulher é única. E se você... perdão, por favor. Deixa eu falar. Eu tive uma consulta gente, aqui. Depois daqui do programa, ainda ela vai ficar uns minutos na doutora. Gente, mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, você trouxe assim, informações maravilhosas para os pacientes dessa fase. E para a Flávia. Também. E para a Flávia. Para mim também, que eu estou com os 47 anos, né? Exato. Mas muito obrigada mesmo, viu? E doutora, quem quiser saber mais do teu trabalho, saber como que você mantém esses cachos lindos. O Brasil quer saber. O Brasil inteiro todo quer saber. Qual que é o seu Instagram, doutora? Porque eu já vi seu Instagram, achei ótimo. Exato. É doutora.sandramara Ribeiro. Doutora, pronto. Acho que ele vai colocar ali também, exato. Né? O Ricardo. Vai. É isso, né? É o seu, Flávia, é verdade. Doutora Flávia Sano. Todo mundo já segue a Flávia. E Psi Paulo Siqueira. É isso aí, gente. É isso aí. Um beijão para todo mundo. Até semana que vem, quinta-feira, às 18 horas. A gente espera vocês, hein?